E estamos de volta nesta edição da Hora Quente e para dar as boas-vindas ao nosso primeiro convidado da noite. É uma voz e uma figura conhecida da comunidade, já há mais de 10 anos, está na WJFD, serve todas as manhãs o seu café quentinho e cheio de música e informação. Vem hoje ao sofá para contar a sua história, uma história que se estende para além da rádio, também a arbitragem ao futebol, portanto vamos falar um pouco sobre tudo isso. Senhoras e senhores, é com imenso prazer que apresentamos Rui Batista! Olá, Rui. Boa noite. Bem-vindo ao sofá encarnado. Isso pode mudar de cor. Já tentei. Portanto, eu tive que pôr mãos ao ar e depois acabar por trazer um galo verde para ver se isso balançava um bocadinho, mas o vermelho continua a dominar. Então, Rui, tudo bem contigo? Tudo bem, muito obrigado. Eu disse aqui, não sei se meti água, 10 anos, mais de 10 anos na WJFD já. Comecei em 2007, portanto já vão para 11. 11 anos. E algum dia pensaste fazer rádio anterior ao convite? Olha, sinceramente, desde miúdo sempre tive a paixão pela rádio. Quando ia para a casa de banho, vê lá o lugar que era. Na casa de banho, aquela parte dentro do rolo de papel higiênico, dava os relatos de futebol. Na altura, a voz até dava para isso. Mas depois, mais tarde, a voz fugiu. E depois houve um senhor que fazia relatos e comentários da emissora regional dos Açores, na Horta, o Sr. António Gonçalves, já faleceu. Sim. Uma pessoa ligada ao atletismo e ao sport. Que várias vezes dizia, tu tens uma voz porreira, tu devias tentar ir para a rádio ou para a televisão, assim. Mas isso nunca aconteceu. Algumas entrevistas dei lá na Antena Nova, não sei o quê, mas depois a questão, vim para aqui, fiz 2 ou 3 spots publicitários para a WJFD, várias pessoas que me pediram, e entretanto depois fui convidado para fazer uma cobertura da Semana do Mar no Faial. Portanto, os proprietários, o Dr. Henrique Arruda e a Paulina Arruda, gostaram do trabalho que eu fiz lá. Conversamos e eu comecei a fazer um programa lá em 2007, como disse, e ao domingo, o Velote Musical. Exato. E assim, e por lá fiquei. Pois é, eu recordo dessa deslocação ao Faial, onde fiz esta cobertura da festa, porque coincidia muitas vezes com as horas que eu estava no ar, quando a gente fazia esse contacto. Café do Exatamente. E depois lembro que quando começaste eu estava lá. E a partir daí, depois ficaste algum tempo só a fazer alguns programas, mas depois veio o convite para estares a tempo inteiro, não foi? Exatamente, fiz alguns anos, exato, só talvez um ano e pouco domingo. Sim. E depois comecei a fazer mais programas, folgas dos férias e não sei o quê. Depois às tantas, desde 2010, penso eu, foi na altura que a Nélia saiu do Café da Manhã, foi nessa altura que eu fui fazer o Café da Manhã. Ótimo. E lá estou. Estás a acordar a Nova Inglaterra, não é? De manhã é muito bom, de verão é muito bom. De inverno, sabes como é que é? Porque já fizeste o programa. Às vezes com neve, já tive, poucas vezes, mas já tive que sair de casa às 3 e tal da manhã para chegar lá a horas, porque às vezes com a neve. Estás na área tonta, não é? É longe para chegar lá na altura. É verdade, exatamente. É verdade. Já vamos regressar à questão da rádio, mas vamos recuar agora ao Faial. És natural da Horta mesmo? Sim. Portanto, nasci no hospital, na altura o hospital era na Matriz, portanto a freguesia dos meus pais é as Agústias. E o futebol foi outra das paixões na tua vida, não é? Portanto, o futebol, como todos os miúdos, jogava futebol no liceu, não era? Sim. A minha posição era de guarda-redes. Sim. Portanto, cá fora nunca fui assim muito habilidoso. E depois joguei apenas 1 ou 2 épocas no Faial Sport como guarda-redes. Mas gostava muito de jogar basquete, era um bom jogador de basquete. Aliás, foi a melhor modalidade, foi basquete e vela. Portanto, mas também sempre tive uma paixãozinha pela arbitragem. E então, jogava basquete, portanto o basquete era geralmente de verão, e apitava também de basquete. Há uma deslocação numa equipa da Madeira, ou lá ao Faial Sport, ou ao ginásio Faial Sport, eu estou a apitar um jogo, e há um indivíduo que, portanto, no basquete, um jogador, quando apanha 5 faltas pessoais, é como fosse expulso, é como fosse o cartão vermelho. E portanto, depois há uma invasão ao campo, e sou agredido e tal, e disse que deixava de arbitrar a basquetebol. O pessoal do futebol viu que eu tinha assim... Portanto, eu fui um indivíduo assim corpulento e assim um bocadinho autoritário dentro do campo, e eu disse, este indivíduo era capaz de dar um bom ar de futebol. Fui convidado, tinha apenas 17 anos, só podia começar com 18. Já no mesmo ano que eu comecei, portanto, eu fui de uma época já de árbitros que já tinham um bocadinho de escola, digamos assim, porque até à altura eram indivíduos que tinham sido jogadores de futebol e depois pegavam no apito. Eu não. Eu já comecei na arbitragem já com muita teoria, prática nenhuma, porque não fui grande jogador de futebol, mas na altura da teoria, o Carlos Mesquita, que foi um diplomata na arbitragem, ensinou-me muito,
E eu já aos 17 anos já apitava jogos da primeira de categoria da Associação de Futebol da Horta. E há até uma situação interessante, um jogador do Sporting da Horta que nunca tinha sido expulso, e por ver que eu era um miúdo com 17 anos, começa lá a mandar pouco e eu expulso o indivíduo. Vão falar com o meu avô trabalhava na bomba da Shell, para saber que idade é que tinha, e sabem que eu tenho 17 anos. Sim. Portanto, sou obrigado a desistir. Entretanto, o presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol da Horta, o Dr. Mário Gregório, que faleceu no acidente da SATA lá em São Jorge, fez uma exposição à Federação Portuguesa de Futebol. Nesse ano, a Seleção Nacional, em júniores, ia jogar ao Faial, um torneio quadrangular que a Associação de Futebol da Horta, de Ponta Delgada e de Agradorismo, disse que eu era o indivíduo que me permissou na arbitragem e pedia autorização se eu com 17 anos pedia. E foi, a partir desta altura comecei a arbitrar e fui árbitro, arbitrei em quase todas as ilhas dos Açores, até vir aqui para os Estados Unidos, depois na América também, durante talvez 10 anos, ainda arbitrei jogos da LASA. Sim. Fui dos últimos presidentes dos árbitros da LASA, apitei escolas, high school, colégios, portanto... Eu li alguns que tu, quando deixaste o Faial, eras dos árbitros mais credenciados do futebol local. Sim, ganhei mais de uma vez o apito de ouro e tinha bons chegos ali. Cheguei a fazer exames de acesso à terceira categoria, fui tirar o curso de monitor de arbitragem também em Lisboa e, portanto, fiz parte, juntamente com mais 2 ou 3 netos, de 1 ou 2 de São Miguel e da terceira, parte da elite do futebol dos Açores na altura. Nunca pensaste em ir mais longe como árbitro? Eu, sinceramente, gostaria. Até eu fiz uma vez uma exposição que saiu até na comunicação social nos Açores, foi no Correio da Horta, foi no Correio dos Açores e no Diário Insular da Terceira. Portanto, éramos 3 árbitros. Era o José Eduardo de Ponta Delgada, era o José Nunes de Angra e era eu. Porque aquilo, as provas de acesso à terceira divisão eram assim um bocadinho, não vou dizer obscuras, mas portanto, nós só sabíamos se passávamos ou perdíamos. Não sabíamos o que é que tínhamos feito mal nas provas. Portanto, pois. Aquilo era feito como nós queriam. Porque eu nós preparávamos, e não sei o quê, passámos numa prova física, porque era difícil para mim, que isso foi uma pessoa corpulenta, e teoria, e tinha alguns conhecimentos, e chegava-se ao fim, até a primeira vez eu ainda admiti. Agora a segunda e a terceira vez, fiquei assim, mas como é que é possível? Mas onde é que eu errei? Vocês deixam, isto é assim, passa, não passa. Portanto, naquela altura, eu estou a falar na década de 80, era muito dispendioso. Os Açores iam apitar todos os fins para contar. Isto não cabia da cabeça de ninguém, para isso. Mas gostaria, sem dúvida, gostaria. Sem dúvida. Falaste aí um pouco sobre vela. Quem é do Faial ou quem é do Pico, há essa paixão, essa ligação mais forte com o mar. São todas ilhas, as 9, mas essas 2 ilhas, por qualquer motivo, têm uma ligação mais forte aos desportos náuticos. Falaste em vela. Também chegaste a competir ou foi só um passatempo? Não, por acaso também competi. Ainda há bem pouco tempo apareceu uma fotografia que um amigo meu, António Luís, que há bem pouco tempo também teve cá nessas regatas dos botes, nas regatas dos botes internacionais, pôs uma fotografia em que eu fui a uma prova regional em Ponta Delgada, na categoria de luzitos, que é portanto, é uma categoria que não existe, portanto, eram os barcos antigos, ainda daqueles com proa, que levava só uma pessoa, podia levar 2, mas geralmente era só uma pessoa. Portanto, competi durante alguns anos lá no Faial, mas depois, entretanto, quando aparece a arbitragem, eu deixo praticamente a vela e dedico-me só à arbitragem. Mas estive desde, sei lá, dos 12, 13 anos até aos 17 na vela, porque aqui também era, como é dizer, um escape para sair de casa. Mas tinhas de ter uma boa desculpa, tinhas de ter um bom desporto, senão sair de casa só para sair, o pai e a mãe não deixavam. Por isso, aproveitava sempre essas ocasiões. Quando é que vem a história da imigração? A imigração aparece em 1989. Eu casei em 84, portanto, a minha esposa era nascida no Faial, mas veio para aqui com 3 anos. Nós, entretanto, namorámos de uma das vezes que ela foi lá. Casámos, tivemos 2 filhos, mas mesmo assim eu ainda fiquei lá mais 5 anos. Segui a vida militar, acabei a vida militar, fui trabalhar para o Governo Regional dos Açores, na altura na Secretaria Regional dos Transportes e Turismo, onde o secretário regional na altura era o Sr. Alberto Madruga da Costa, chegou a ser presidente até do Governo, que faleceu o ano passado, uma excelente pessoa. Portanto, tinha um bom trabalho. Na altura que vim para cá, poucos meses antes, tinha feito já concurso para terceiro oficial e tinha ficado, portanto, tinha passado, e aí pouco tempo se tivesse ido para os Estados Unidos e ocupar essa categoria. A minha esposa era cabeleireira, porque foi quando saiu da high school aqui na Califórnia, ela vive na Califórnia.
Também fazia, embora não tivesse um salão profissional, mas lá na garagem da casa do pai dela fazia. E, portanto, financeiramente até estávamos bem. Mas havia sempre aquela coisa. A irmã dela tinha vindo aqui para a América. Uma vez foi lá no verão e falou: pá, aqui na América faz dinheiro, isto assim, assado e tal. E eu sempre fui um indivíduo que gostei de desafios. Sim. E eu disse: tem que lá ir ver. Isso como é que é? E assim foi. Tirei uma licença de vencimento, vim experimentar. Realmente não encontrei a tal árvore que eles pensam que chega aqui a sacudir e então os dólares as notas. Mas disse: pá, realmente isto talvez. E não me arrependi. Estou aqui, portanto, tenho um casal de filhos. Portanto, a minha filha tem o curso superior. A minha filha quis ir para a universidade, mas também tem um bom trabalho. Não sei se tivesse ficado lá se as coisas tinham sido assim, mas portanto eles estão bem, vamos dizer, bem encarreirados. Pois. E é isso que interessa. Os teus filhos nasceram cá ou lá? Já nasceram lá. Nasceram lá. Vieram Muito bem. com 3 e 5 anos. Portanto, já ainda numa idade onde adaptaram-se relativamente fácil aqui. Sem dúvida. E Rui, após a chegada aos Estados Unidos, disseste, continuaste a ser árbitro, portanto essa paixão continuou, mas ligado sempre ao futebol também, de uma maneira ou de outra? Sempre ligado ao futebol, porque aquele bichinho ainda tem lá em casa um rádio, já não trabalha bem, já apanhou muita umidade. Na altura não havia os relatos através da WGFD como há hoje, e claro, não havia as plataformas digitais, e então eu tive que comprar um rádio de onda curta para apanhar papel futebol. Portanto, doença do Sporting, sempre me acompanhou, mas sempre ligado ao futebol, tanto o futebol no continente como o local. Até assinei os jornais, na altura o Jornal do Telégrafo, levava quase 2 semanas a chegar cá, mas sempre gostei de estar ligado às coisas da terra, mas o futebol nunca saiu de mim. Muito bem. Chegaste a ser também, na envolvência comunitária, portanto, presidente de um clube desportivo em Tonta, não é? Eu sei que há 2, portanto, eu não quero errar naquilo que foi. É o Tonta Sports. E ocupaste esse cargo durante alguns aninhos. Sim, já fui 3 vezes, já 3 vezes fui presidente da direção, já várias vezes fui presidente da Assembleia Geral, por acaso ainda hoje eu sou. Também fiz durante 2 anos parte da Comissão Desportiva, na altura que o presidente da Comissão Desportiva era o Paulo Ferreira, o presidente era o Carlos de Sá, no ano em que o Tonta Sports, portanto isso já nos últimos anos da LASA, em que o Tonta Sports ganhou tudo, tanto campeonato, taça e a taça da Liga. Portanto foi o clube que cheguei cá, fui viver para Tanta na altura, e os amigos levaram para ali, podiam ter levado para o Tantanigas. O Tantanigas tem uma coisa diferente, era vermelho. E o vermelho sempre fez um bocadinho mal à vista. O Tonta Sports em azul não me fez tão mal, e lá fiquei, e é o clube aqui na América, é o clube do meu coração. Assististe ao fim da LASA, mas ainda conseguiste assistir já à LASA como árbitro durante alguns anos de atividade. Faz falta ainda hoje uma liga dessas? Sem dúvida. Eu lembro-me, estamos a falar no Tonta Sports, o campo do Tonta Sports, a bancada do Tonta Sports repleta. E ainda a parte do peão, que a gente chamava a parte do peão, ainda com muita gente. Lembro-me aqui no IBF o Painel, cheio de gente, o Sargent Field também, para não falar, por exemplo, o Caberland, o Lusitano de Caberland, que era um campo mais pequeno, mas também repleto, aquele campo do União Portuguesa Continental, e os outros campos das escolas, mas portanto, em Lowell, em Lawrence. Portanto, na altura ainda que eu cheguei cá, ainda havia equipas, por exemplo, os vermelhos de Lowell, a pagar $700 a um jogador por semana. Ainda apanhei isso. Incrível. Ainda apanhei aquela projeção, mas pronto, já na parte final da LASA. Exato. Jogos à noite, por exemplo, eu trabalhava, não é? Saía do trabalho, ia a casa, comia alguma coisa, para pitar jogos às 6h30, 7 horas da tarde, e apanhei isso aqui. No caso do Tonta Sports, continuam ativos no futebol e no desporto, ou já não é tão forte como um dia já foi? Já não é tão forte, mas ainda tem, aliás, os estatutos assim o dizem. Portanto, aquele clube foi criado para o futebol, portanto, não tem equipa de séniores, tem 2 equipas de miúdos, masculinos e femininos. A única equipa sénior que joga lá, uma equipa que nós formámos de antigos jogadores feialenses, não só feialenses, o nome é de feialenses, mas a maioria de Feial, e portanto numa liga até de Rodalha, Overturry, e jogamos lá. Mas eles alugam, portanto, o campo para outras ligas, o campo continua lá, sempre em bom estado. Já as bancadas é que não são aquelas que eram, mas ainda continua a haver futebol no Tonta Sports. Passando agora para a rádio, 2007 começas a fazer parte da família da WJFD e desde então lá estás. O que é que mais gostas sobre a rádio? O que é que te desperta mais? É a questão do contacto, e tu sabes isso melhor do que eu,
o contacto com o ouvinte. Embora o contacto não seja diário, mas, por exemplo, quando saímos do trabalho encontramos uma pessoa, vem falar sobre aquilo que dissemos, às vezes mal, às vezes... nem que seja para dar pancadaria, eu sei. Exatamente. Mas das pessoas reconhecerem o nosso trabalho e aquele contato, as pessoas chamam, olha aqui no 95, há isto, aquilo, aquilo outro, aquela interatividade com o ouvinte é espetacular. E fazer rádio ao vivo e em direto, aquilo é uma adrenalina que não podes falhar. Se falhares, pronto, também peço desculpa. Dás a volta. Eu ainda outro dia a meio do ano, toquei a música de Natal. Depois disse, pá, como é que eu vou sair desta agora? Disse, olha, saiu a música assim, 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 mas como se costuma dizer que todos os dias é Natal, aqui ouvimos este tema. Pronto, às vezes acontece. Muito bem. Rui, o que é que foi um momento para ti especial nessa carreira radiofónica? Pá, a questão de ir ao Faial várias vezes fazer as transmissões da Semana do Mar foi espetacular. Em direto, quem tem 56 anos, não é? Mas fazer através da rádio, eu próprio fazer em direto, gostei muito. A primeira vez fiz a cobertura da regata dos botes baleeiros, aquela terceira, na altura acho que foi a segunda ou a terceira regata internacional dos botes baleeiros, aqui em New Bedford, para o mar, juntamente ali com as embarcações, fazer também reportagens ao vivo, foi muito interessante. E a questão de estarem no estúdio, fazerem entrevistas, pessoas da política, da cultura, pessoas do nosso país, com um certo gabarito, é interessante. Sem dúvida. Eu sei que tu tens um respeito imenso pelas antigas glórias do futebol açoriano. Inclusivamente tens participado em lançamentos de livros e participado diretamente com alguns amigos que eram jogadores de futebol nos Açores. Porquê essa ligação tão forte àqueles que deram o seu contributo para a história do futebol nos Açores? Porque acho que até certo ponto, se eles tivessem nascido 50, 60 anos mais tarde, eles seriam grandes ídolos, Sim. Os Ébios e outros mais. Derivado à questão de terem nascido em ilhas, não tiveram essa possibilidade. E pessoas simples, pessoas que algumas delas a que dinheiro tinham para comprar um par de sapatos e se fosse nos tempos de hoje eram pessoas riquíssimas. Exato. Eu vi uma imagem, as redes sociais fazem dessas coisas, a comparação das casas de Ronaldo, Messi e depois o adepto que compra o bilhete para ir ao futebol. Portanto, temos duas mansões ao lado de uma cabanazinha, não é? Só para dar uma ideia do que o futebol é hoje, não é? Exatamente. Só se fala em milhões, não é? Quando há dias houve uma notícia do Neymar, uma oferta de 300 e qualquer coisa milhões para ir jogar para o Real Madrid. São valores, e especialmente para estar deitado tantos minutos, não é? E o relatante. Rui, o que é que te falta fazer ainda? O que é que ainda gostarias de fazer um dia? Quer seja na rádio, na tua vida pessoal, qualquer coisa. Eu sei lá, a nível da rádio, por exemplo, também um acontecimento, uma coisa que passou-se em segundos, conseguir apanhar as imagens sonoras do Presidente da República em Boston, sim. Foi também uma coisa, porque aquela alta segurança, tanto os seguranças dele como os seguranças americanos, e puxavam e empurravam, mas também eu sou muito frágil, lá fui e consegui ouvir, portanto isso foi uma coisa espetacular. Gostaria, sei lá, não vou dizer ter uma rádio minha, porque estou numa rádio que aquilo é quase como se fosse uma família, portanto dou-me muito bem lá, continuar lá por mais tempo. A nível pessoal, eu sempre tive assim umas crises. Tive uma crise uns anos que tive que comprar uma moto, daquelas que toda a gente dizia que eu ia me matar com ela. Nunca matei porque tenho andado pouco. Depois tive uma altura que tinha que comprar um mostejo, agora estou com a mania de comprar um barco. Sim. Portanto, talvez vai ser o próximo barco. É um barcozinho também daqueles pequeninos, não é? Daqueles, claro, portanto, claro. Portanto, são coisas que passam para a nossa vida e acho que uma pessoa também trabalhou durante estes anos todos também para ter um bocadinho de gozo na vida e também aproveitar, porque a vida são 2 dias e a chave na conta. É verdade. É bom ter sonhos, mas ainda melhor a coragem de os concretizar. E assim consegues e vais conseguir o barco. Só que espero um convite para ir no barco um dia. Eu acho que vou ter medo que me farte, mas de qualquer das formas sou assim um pouco medroso. Muito bem, Rui. Quem quer te ouvir já sabe, para aqueles que não sabem, é de segunda a sexta, não é? Agora estou a fazer de segunda a sexta, o café da manhã, das 6 às 10 da manhã. Sim. E faço também agora, ao sábado, super sábado, das 10 às 2. Tive algum tempo a fazer um programa de domingo, das 2 às 6, mas já é coisa do mês e tal. Estou a fazer novamente o sábado,
das 10 às 2, portanto, o Super Sala. Muito bem. Rui Batista, a figura da nossa comunidade, muita gente ouve, muita gente gosta e cá está ele no sofá encarnado, contou a sua história. Hoje ficamos a saber um pouco mais sobre o Rui Batista, não é? Quando estamos ao microfone nunca falamos de nós próprios, nem devemos fazer isso, mas é bom ouvir as histórias das pessoas que são conhecidas, mas ouvir outra parte que as pessoas porventura não conheçam. Rui, muito obrigado por teres vindo. Ricardo, foi um prazer. Muito sucesso para ti, continuação e em breve esse barquinho, é? Muito obrigado. Obrigado. Voltaremos já com a nossa convidada musical. Fique connosco.